Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com o Dr. José Reinaldo Tavares, ex-ministro, ex-prefeito, ou ex-governador, ex-chefe de grandes organizações federais e estaduais, um homem com currículo vasto, uma experiência maior ainda. Nós vamos conversar sobre o Maranhão. Dr. José Reinaldo, boa noite. Boa noite, Américo. É um prazer grande estar de volta aqui ao seu programa, né? Conversar com você e conversar com o povo do Maranhão. Doutor Zé Reinaldo, nós estamos vivendo um momento ímpar. Semana passada, o presidente Zé Sarney declarou oficialmente que sai da política eleitoral. A governadora Rosiana já tinha tomado atitudes que a afastavam também de qualquer candidatura. O doutor João Alberto também declara a saída. O senador Cafeteira também não será mais candidato. Enfim, o quadro que se tem atualmente é um quadro novo, se desenha agora o fim do ciclo Sarney. Como é que o senhor olha isso? Eu olho exatamente assim, Américo. Eu acho que o presidente Sarney, ele viu que não tem mais condições políticas de vencer uma eleição no Amapá. Ele viu que as coisas que aconteceram lá, ele sabe disso como homem experiente, que aquilo não foi decidido no Amapá, que aquilo veio de cima, porque o PT, que sempre o apoiou lá, está com uma candidata a senador. Ele foi maltratado pelo presidente regional do PT do Amapá, que o deixou esperando uma tarde inteira para recebê-lo. Ele teve que ligar para Brasília para poder ser atendido pelo presidente regional do PT, do Amapá. E ele viu ali que não tinha mais condições. O Scapiberibe tem uma desavença com ele histórica, porque ele ajudou a caçar o João Capiberibe teria comprado 2 votos em prestação de R$26. Então, a questão lá ficou uma questão que ele não tinha mais força de resolver e não teve o apoio dos seus amigos do governo federal, como o Lula. O Lula prometeu, mas não deve ter interferido, porque o PT do Amapá negar um pedido do Lula, eu não acredito que isso tenha acontecido. Você acha que o Lula não cruzou os braços? Eu acho que o Lula cruzou os braços e eu acho que a presidente Dilma, se sente aliviada em ficar distante desse pessoal que, junto com ela, cria um contraste entre o que ela diz e o que ela faz. Você acha, então, que isso repercute no Maranhão como o fim do ciclo Sarney no Maranhão, do grupo de Sarney no Maranhão? Sim, porque o grupo Sarney do Maranhão era o Sarney. Não é? Era o Sarney. Não tinha ninguém que segurasse o grupo da maneira como ele segurou. Os líderes que restaram no grupo, como João Alberto, Lobão, por exemplo, eles atendem ao Sarney, eles respeitam o Sarney. É o Sarney que juntava esse grupo todo, com a força que ele demonstrava ter. Rosiana nunca segurou o grupo, ela não tem esse perfil, ela maltrata os políticos, ela é muito diferente dele. E com isso, com a saída dele da política, é inexorável o final. Perdendo a eleição, aí então vai ser uma debandada gigantesca. Continue. Ele se preocupou em dizer que ele não ia disputar a eleição, mas não estava se aposentando e que teria prestígio até morrer. A frase dele está nos jornais. Isso. Eu acredito que ele vai manter o prestígio até o final, mas prestígio é diferente de poder.
o poder, ele já começou a perder ainda com mandato, porque senão ele tinha dobrado o Amapá, como ele sempre dobrou. Então, na hora que ele não consegue nem ser candidato do Amapá, ele sabe que o poder está se esvaindo. Não vai ser uma coisa de uma vez, nem vai ser agressiva, nem ostensiva contra ele. Mas ele vai ver, e ele sabe disso, eu tenho certeza, que ele não terá mais o mando que ele teve, sendo talvez o político mais poderoso contemporâneo do Brasil. Exatamente. Ele foi um dos homens mais fortes dessa república, foi o senador José Sarney. Isso para o Maranhão tem um certo motivo de orgulho, porque, de fato, é um filho, um irmão nosso. Só que algumas coisas não nos cabe julgar, ficaram assim meio embaraçadas, e é uma questão de biografia. Veja bem, o doutor Jackson foi eleito governador e o senhor foi um dos generais dessa vitória. O senhor acha que o doutor Jackson, quando eleito, teve a noção exata do momento histórico que ele era personagem? Eu acho que não, Américo. Eu acho que o Jackson, ele não tinha assim, uma experiência política grande. Pode parecer assim, uma loucura o que eu estou dizendo, porque o Jackson foi um dos maiores políticos do Maranhão. Mas eu estou me referindo ao jogo político, a saber o que está acontecendo na política. Ao xadrez. Ao xadrez político. Ele não sabia movimentar. Eu acho que faltou ao Jackson uma passada pelo governo federal ou pela Câmara Federal ou pelo Senado Federal. Ali ele teria aprendido muito da política no Brasil, como é que se faz. Ele não achava, por exemplo, que o Lula podia ser contra ele. Ele que tinha lutado tanto pelo Lula durante a vida dele, a campanha do Lula no Maranhão, quem fazia era ele. E ele achava que o Lula não ia virar as costas para ele. E ele sabia, depois do acontecido, que o Lula foi um dos que ajudou, a pedido dos políticos do Maranhão, a caçá-lo. Ele tinha consciência disso, ele chegou a falar isso. Então, faltava ao Jackson esse conhecimento da política nacional como era. Ele era um homem tímido, por incrível que pareça. Faltava ele a noção do volume da maldade que cerca a política, da maldade e do jogo de poder em Brasília, como é que é feito. Ele não sabia como era. Então, ele teve dificuldades até ir, dentro do partido dele, que ele era o vice-presidente, lutar para que não colocassem candidatos a presidente em 2006, que foi o Cristóvão Buarque, que isso atrapalhava as coligações dele aqui. Ele saiu com um tempinho pequeno, porque o PDT colocou um candidato a presidente. E isso impediu as coligações aqui, que naquele tempo vinham de Brasília, tinha que ser seguidas, e hoje não é mais. E ele não teve, ele teve a timidez, teve muita timidez, e não foi lá dar um grito e acabar com aquilo, brigar com aquilo. Ele era um candidato viável, era um dos poucos do PDT que podia ganhar a eleição. Então, isso é mais ou menos o que o Jackson é, um homem de bem, um líder, né? Um líder carismático, coerente. Né? Limpo, uma pessoa respeitável. Mas esse jogo político, ele não era o forte dele. E não se apercebeu da história que ele estava vivendo. Não se apercebeu da história que ele está vivendo e do momento histórico ali dele, né? Da mudança, da esperança. Quando ele ganhou, a cidade inteira foi para a rua, o Maranhão inteiro foi para a rua, foi uma festa gigantesca, eu nunca vi aquilo. Mas espontânea. Mas depois ele não teve essa dimensão, infelizmente. Me diga uma coisa, se falou na campanha, a última campanha para prefeito, falou-se muito em mudança. A palavra-chave era mudança. É fácil dizer mudar, agora mudar o quê? Nós estamos aí com 1 ano e meio de uma administração municipal
amorfa no varejo ser um grande projeto, o que de fato mudaria, um macro projeto para São Luís, é essa ausência da mudança anunciada na campanha. Corre o risco de ser repetido no âmbito estadual, com uma eleição, por exemplo, do Dr. Flávio Dino? Eu não acho de maneira nenhuma que isso se repita com o Flávio. O Flávio tem essa experiência que faltou ao Jackson. Ele tem a experiência de militar na área federal, de ser juiz federal, de trabalhar no Supremo, de ter sido um bom deputado federal, de saber como é que as coisas do poder funcionam. E foi presidente da Embratur. Eu acho que o Flávio, ele está preparado para o momento. Ele sabe do momento que ele vai viver, o momento que o Maranhão está entregando para ele. Eu tenho dito para ele: Flávio, tu não vai poder ter um tempo para preparar o governo. Tu vai ter que mostrar serviço para esse povo, porque a esperança do povo do Maranhão no Flávio é tão grande que ele não pode falhar. Aquele famoso ano de espera, a ele não vai caber. A ele não vai caber. Ele está consciente disso. Não é? Ele tem que fazer ações, embora eu tenha certeza que ele não vai receber o governo em boas condições financeiras. Eu tiro por mim, porque eu recebi da mesma pessoa e estava em frangalhos. O governo, eu precisei 2 anos para equilibrar, mas ele tem que fazer algumas ações que melhorem imediatamente a vida do povo. E isso é possível fazer. E ele sabe disso. Doutor Zé Reinaldo, o senhor foi governador. Antes de ser governador, o senhor foi ministro, quer dizer, tinha uma visão geral de Brasil e tinha uma visão particular de Maranhão, como maranhense apaixonado que o senhor é, que eu sei que é pelo Maranhão. Como o senhor analisa esse estado que o doutor Flávio, ou do senador Edson Lobão, filho, como o senhor analisa esse estado que eles estarão recebendo? Olha, eu acho que o Maranhão que o Flávio vai receber é um Maranhão que tem tudo por fazer. O Maranhão tem que ser refeito. O senhor acha, então, que o Maranhão está no zero? O senhor responde no próximo bloco.